Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Quando Ira fica doente, Orun não sai do lado dela nem por um momento. Ele diz a Nusa para fazer sopa para os que estão na cozinha. Quando Nuria sai pela porta, Priya e Ada vêm e perguntam o que aconteceu. Ele diz que Ira ficou doente. Ada olha pela porta. Orun está tocando Ira. Ada fica muito brava ao ver isso. Orun dá roupas para Ira vestir e sai da sala. Ira veste as roupas dadas por Orun. Nesse momento, Orun entra. Quando Orun vê que Ira está muito fraco e cansado, ele diz que você precisa se deitar e descansar. Naquela época, Perianeda convida a mulher que eles deram para a casa para editar o vídeo. A Liz traz sopa para Ira. Ele pede que ela beba a sopa, mas Ira diz que não. Naquela época, Orun vem até ele. E mostrando as drogas, elas precisam estar bêbadas, então ele precisa estar cheio. Ele levanta Ira e coloca um travesseiro atrás dele. Então ele bebe a sopa com as próprias mãos. Enquanto Orun faz sua esposa beber a sopa, Ira pensa nos velhos e pensa que ela não merece isso. Depois, Orun me lembrou a mesma coisa para ele. Ele diz que te dei água no primeiro lugar que te vi. Ira diz que não mereço isso, Nia é minha irmã. Mas Orun não o deixa mais falar. Depois, Gulnur entra para pegar a bandeja de sopa, enquanto Orun ainda está na cabeça de Ira. Ao ouvir Ira gemer, ele olha para sua febre e diz que a febre voltou a subir. Nusa vem olhar para eles. Nusa está muito preocupado com Ira. Gulnur leva os vazios para a cozinha e conta o que Orun Bey fez para beber a sopa. Ira bebeu a sopa, mas sua febre ainda está muito alta. Orun começa a se preocupar com ele. Ela dá água para ele e diz que você vai perder muita água porque está com febre. Ao ver que o travesseiro de Ira está molhado de suor, troque o travesseiro dela, enquanto Ira e Orun se aproximam. Naquela época, quando vi que Ira Orun a tratava bem, eu imploro, não seja legal comigo, quanto mais você faz, mais eu sofro. Nian diz que a irmã morreu por minha causa. Orun, por outro lado, diz a ele para não pensar neles agora, fique bom logo, pega sua jaqueta e sai da sala. Depois de chegar à porta, ele diz que basta, este trabalho é muito longo. Ele liga para alguém e diz para preparar os documentos que te enviei até amanhã. Depois de desligar o telefone, Ira diz que descobrirá que é inocente. À noite, Orun adormeceu no sofá. Ali abre a porta e entra. Ele vai até Ira e começa a olhar para ela, então acaricia seus cabelos e deixa a pedra que tingiu na cabeça, enquanto Orun acordou e viu todos eles. Quando Ali se vira, ele vê Orun. Orun vai até ela e olha para Ira e pega na mão de Ali e a leva para a cama, dizendo que vai ficar tudo bem, não se preocupe. Quando Orun chega à sala novamente, ele se aproxima de Ira e pensa em como ela o tratou bem. Então Ira começa a gemer novamente. Ele está tendo pesadelos. Orun olha para sua febre e diz, você se esforçou tanto para ficar bem, agora é a minha vez. E ele diz que você está pegando fogo. Orun acorda Ira, mas Ira não consegue acordar. Naquela hora, Ira está falando enquanto dorme, me perdoe, irmã Nia. Quando Orun ouve isso, ele congela. Enquanto isso, Ada vai ao quarto de Orun para pegar o computador de Nia. Quando ele entra na sala, Moisés aparece. Ada quer tirar o computador do cofre acendendo a luz do telefone. Não seria engraçado se Moisés o visse e o atacasse? Musa realmente adicionou cor à linha, espero que Priya e Ada tenham mais problemas. Mesmo que ele faça isso sem querer, ele realmente não dá uma oportunidade a Priya e Ada. Maria voltou para casa. Quando Razed vê, ela diz a ele para se casar com Kenan, mas Miriam fica com raiva e se opõe. Kenan está com Voslat naquele momento. Ele está feliz por ter sido curado segurando a mão dela.
Vuslat começa a elogiar Griat. Kna está um pouco chateado com a situação. Embora Kna amasse tanto Merien, ele não poderia se casar com Onder, mas Vuslat queria que ela se casasse com Onder. Mas ele não conta isso diretamente para Kna. Kna também vai ver a condição de Griat. Na época, ele teve o rim suturado para ser convincente. Essa mulher é uma cobra, ela incluiu todo o hospital nessa mentira. Quando Kna chega, ele sorri carinhosamente para ele. Merien veio para ferir a irmã. Ele fala com ela sobre Kna. Merien está muito feliz depois de sua última experiência com Kna. Fria pergunta a ele se Kna ainda te ama. Merien não diz mais nada. Naquela época, ele ainda atuava em Griat Kna. Por um tempo, Griat segura a mão de Kna, mas Kna pega a mão dele com a outra mão e a deixa na cama. Naquela hora, Merien liga para Kna e diz que irá à noite. Você precisa de alguma coisa. Quando ele vê a maravilhosa Merien conversando com Kna, seu rosto fica sombrio. À noite, Merien também foi ao hospital. Eles encontram Kna no corredor. Kna começou a cuidar muito bem de Merien. Maria percebe isso também. Então eles entram no lado de Vuslat. Kna olha para a comida que Merien faz. Mas Vuslat não está nem um pouco feliz com a chegada de Merien. Depois, ele vem e vê Vuslat Griat e sorri. Vuslat pede um travesseiro e Merien sai da sala para buscá-lo. Vuslat diz a Kna, você fará o que eu disser, você se casará? Kna diz sim irmã, vou-me casar. Os rostos de Vuslat e Onder sorriem, e então Merien vem. Kna olha para ele com olhos cheios de amor. O que vai acontecer agora? Kna está apaixonado por Merien e a trata muito bem, mas sua irmã também quer que ele se case com Onder? Eles concordarão em se casar com Kna Griat e verão a verdadeira face de Griat quando se casarem? O que Merien fará desta vez se ela vir Kna se casando com Onder? Quero que tudo isso aconteça o mais rápido possível. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais! Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Vê você!